Muito boa noite a você que está nos assistindo. Um prazer imenso estar novamente aqui com vocês pelo Facebook. Gilberto Natalini SP, também pelo nosso site, nataline.com.br. Nós temos vindo aqui na rede social virtual, né, na nossa rede, virtualmente, conversar toda semana com vocês, conversar, trocar uma ideia sobre assuntos variados, geralmente a área ambiental, a administração pública e a área de saúde. E hoje nós trouxemos aqui uma pessoa que eu queria apresentar para vocês, que é uma personalidade importante no mundo médico, no mundo da saúde, uma personalidade mundial, vamos dizer assim, né? Eu queria agradecer, então, a presença do professor doutor Miguel Jorge, que é psiquiatra, médico psiquiatra, formado pela Escola Paulista de Medicina, foi meu contemporâneo, estudante junto comigo na Escola Paulista, foi meu calouro na Escola Paulista de Medicina, eu dei trote nele na década de 70, e ele se tornou algum de nós tem que dar certo nessa vida. E ele deu certo, ele cresceu na profissão e cresceu na representatividade junto ao mundo da medicina, junto aos médicos. Ele é professor associado, livre-docente da disciplina de psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, uma pessoa com larga experiência na psiquiatria, trabalha na profissão, e, além disso, ele é um líder médico que, posso dizer a vocês, assim, muito raro, né? Ele é o quarto brasileiro que foi eleito para a Associação Médica Mundial. Então, ele representa os médicos do mundo inteiro através da Associação Médica Mundial. Doutor Miguel, muito boa noite a você. Vou te chamar de você, tá certo? Muito boa noite. Muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui conversando conosco nessa live aqui pelo Facebook. Bom, boa noite, Gilberto. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite para participar dessas lives que você tem feito, que eu tenho acompanhado e que eu acredito que tem sido extremamente útil para muita gente, né? Realmente nós estamos vivendo tempos inusitados, né, com relação à nossa vida, aos nossos comportamentos e a maneira como a gente é afetado pelas questões que, de alguma forma, infelizmente, muitas vezes estão, até certo ponto, relacionadas por ações humanas errôneas, né, particularmente numa área que você conhece muito bem, que é a do meio ambiente, né? Como atual presidente da Associação Médica Mundial, eu tenho vivido tempos realmente bastante estranhos, eu até poderia dizer, na medida em que essa pandemia, né, que se iniciou em Wuhan, lá na China, acabou se espalhando pelo mundo todo através de um vírus, o coronavírus, totalmente estranho ao organismo humano, nos pegando de surpresa até certo ponto com relação à sua capacidade de transmissibilidade e a força de causar doenças, né? E que tem colocado o sistema de saúde e as autoridades governamentais em xeque com relação a despreparo que muitos, praticamente todos, tinham com relação a enfrentar um problema com essa natureza e com essa dimensão. Infelizmente, nós estamos pagando com muitas vidas, né, o fato de que, até hoje, os governantes não se convenceram ainda de que todo e qualquer investimento na saúde não é um mero investimento que pode lhes carregar votos em eleições, mas certamente é alguma coisa que vem no sentido de fazer dos países que eles pretendem ou que eles governam um lugar melhor para se viver, né? É uma situação realmente dramática que nós temos vivido, com milhões de pessoas sendo infectadas e centenas de milhares de pessoas com quadros graves e muitos vindo a óbito, né? O número de mortes que o coronavírus tem causado, que a Covid-19 tem causado, realmente é algo
extremamente preocupante e trágico para muitas famílias. E eu posso até dizer que muitas dessas mortes estão ocorrendo exatamente em profissionais da saúde, em médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, pessoal de limpeza de hospital, farmacêuticos, ou seja, a pessoa ou as pessoas que, de alguma maneira, nós confiamos para, de alguma forma, debelar ou ajudar a população a passar por essa crise e sobreviver com dignidade, muitas vezes estão sendo vítimas, obviamente, do coronavírus, principalmente por falta de equipamento de proteção pessoal necessário, suficiente e adequado para enfrentar um vírus com uma patogenicidade como essa que nós temos encontrado. Isso tem acontecido no mundo todo, inclusive no Brasil. Nós já temos muitos médicos que morreram aqui no Brasil, vítimas do coronavírus, muitas pessoas importantes, muitas celebridades e muita gente comum, muita gente como todos. E eu entendo que agora essa pandemia no Brasil está começando a atingir, na verdade, as classes menos favorecidas da população. Ela começou nas classes mais altas, porque são as pessoas que, de maneira geral, viajam mais para fora do país e entraram em contato com o vírus em primeiro lugar, então se alastrou primeiro em classes mais favorecidas, que puderam usar bons hospitais privados, mesmo assim muita gente morreu, e o que nos preocupa enormemente nesse momento é o fato de que agora ela começa particularmente a tomar conta da periferia das grandes cidades, particularmente daquelas pessoas que têm condições de vidas mais desprivilegiadas, com menos acesso à atenção adequada de saúde, e o que nos preocupa mais ainda, uma possível carência de leitos de UTI, de equipamentos de UTI necessários para enfrentar a fase mais aguda da doença. Então, é uma situação realmente trágica que nós estamos vivendo e na qual esse isolamento social ao qual nós estamos submetidos, até agora por recomendação apenas e não por uma determinação legal, é extremamente importante para poder conter o quanto possível que muita gente chegue ao mesmo tempo aos hospitais, que não terão lugar para atender tanta gente que virá a ser ainda afetada pelo coronavírus. Muito bem. Olha, uma explanação quase completa aí que você fez da situação, muito embasada, obviamente, alicerçada em experiência e também em convívio, não é? A Associação Médica Mundial, da qual você é o presidente, ela congrega centenas de países, é isso? Na verdade, nós estamos presentes em 113 países do mundo. A Associação Médica Mundial, a Organização Mundial da Saúde, ela é composta por 190 países, se eu não me engano. Desses países, 113 estão na Associação Médica Mundial através das suas associações médicas nacionais. No caso do Brasil, através da Associação Médica Brasileira. Então, nós estamos presentes em 113 países, representando, no momento, 10 milhões de médicos em todo o mundo. 10 milhões de médicos a associação que você preside representa. É um número grandioso. E aí vão médicos da África, da Europa, da Ásia, da América, de todo lugar, tem profissionais. E tem profissionais que são profissionais de linha de frente nas unidades de saúde, nos pronto-socorros de hospitais, e também tem aquelas personalidades médicas de pesquisa, provavelmente, pesquisadores, professores das grandes universidades do mundo. Então, a variedade de público dos seus liderados é imensa, é isso, não é isso? Na verdade, ela abarca todo o campo de interesse da medicina e da saúde, né? Como você sabe, eu citei agora há pouco
as dificuldades que muitas vezes nós temos do ponto de vista de ter os recursos necessários, né, para enfrentar uma pandemia como essa que a gente está vivenciando. E eu agregaria isso, Gilberto, o fato de que parte dos recursos que faltam são recursos humanos. Você vê muitas vezes um hospital, ele quer crescer, aumentar um pouco a sua capacidade de leitos de terapia intensiva, e além de eventualmente ter uma dificuldade de conseguir respiradores suficientes, faltam médicos especializados a dar cuidados a uma situação tão grave quanto que esses pacientes que vão para a UTI acabam demandando. E, para nossa surpresa, nós ficamos indignados de ver que, infelizmente, algumas autoridades governamentais dentro do Brasil estão pensando em trazer médicos de fora do Brasil, formados fora do Brasil, para colocar nessa linha de frente. Habitualmente, esses médicos que vêm para trabalhar numa circunstância como essa são médicos formados aqui em escolas do Paraguai e da Bolívia, na fronteira com o Brasil, escolas médicas essas que não são reconhecidas nem pelo próprio governo desses países. Esses montes de inúmeros brasileiros que estão estudando nas escolas médicas da fronteira da Bolívia e do Paraguai, quando eles se formam lá, eles não ganham um título de médico que é válido para eles trabalharem lá no Paraguai e na Bolívia. E eles querem vir trabalhar aqui no Brasil sem fazer uma validação do diploma deles aqui. E, infelizmente, são esses médicos, entre aspas, médicos, na verdade, que os governantes estão pensando em pedir socorro para trabalhar diante de uma situação da gravidade como é a Covid-19. Ou seja, na verdade, o que eles vão estar fazendo é colocando em risco ainda maior a vida da população que seria atendida por essas pessoas tão mal formadas que se pensa em trazer para cá, né? Então, assim, a Associação Médica Mundial, ela se preocupa muito com essa situação, assim como aqui no Brasil a Associação Médica Brasileira também se preocupa, de nós não temos absolutamente nada contra que um médico formado fora do país vai exercer num outro. Só que ele tem que, de alguma forma, antes disso acontecer, passar por todo aquele tipo de avaliação que o qualifica como médico para trabalhar naquele país. Senão, efetivamente, nós vamos estar dando um estetoscópio para alguém que não sabe usá-lo. Exatamente. Isso é importante falar, porque às vezes a população quer a presença do médico, né? Mas, vamos dizer assim, é aquilo que você falou. Quer dizer, esses são médicos que não têm a formação necessária, porque para trabalhar numa UTI, para você entubar um paciente, controlar os parâmetros de vida de um paciente na UTI, eu já fui plantonista de UTI, sou cirurgião, então, obrigatoriamente, muito paciente nosso em UTI, desde recém-formado, eu sei o quanto é necessário ter conhecimento, treinamento, saber até para mexer nos botões do respirador. Se o sujeito não souber mexer, em vez de ajudar, ele acaba matando o paciente. Então, esse preparo é fundamental. Isso que você está falando é muito importante. A minha pergunta para você Se você me permite, Gilberto, eu queria fazer um agregamento aqui ao que nós estamos discutindo, porque, assim, a população precisa entender que cuidados de saúde passam pelo médico, mas não dependem só do médico. Os médicos trabalham em equipe. Nós trabalhamos junto com outros profissionais de saúde que são tão importantes para, de alguma forma, fornecer os cuidados necessários que as pessoas, de alguma maneira, precisam, tá? E que não se limitam à ação específica do médico. Os outros profissionais de saúde também são extremamente importantes. Infelizmente, nós também temos carência, por exemplo, nas UTIs, de enfermagem especializada em cuidados intensivos. Mas elas, quando são bem treinadas e trabalham ali, elas têm uma capacidade, do ponto de vista de prover o cuidado necessário, que é tão importante quanto o cuidado do médico. E você sabe melhor do que eu, sendo vereador de uma cidade do tamanho de São Paulo, né, o quanto é importante que outros agentes, não da área da saúde,
tem um papel fundamental em prover o que é absolutamente necessário para aumentar os níveis de saúde da população. Engenheiros ambientais, sanitaristas, economistas, políticos até são extremamente importantes ao definir as políticas de saúde pública para que as pessoas tenham um nível de saúde digno. Isso não depende apenas e tão somente de pessoal de saúde. Ter saúde depende de vários determinantes que são sociais e não apenas biológicos. Então, o conjunto de pessoas responsável pela saúde de uma nação é muito maior do que apenas o corpo médico ou apenas o corpo dos profissionais da saúde. Nós precisamos de saneamento básico, nós precisamos de água limpa, nós precisamos de muitas coisas que não dependem das equipes de saúde, depende de outras pessoas. E a população precisa saber disso e não achar que só ter a presença do médico vai ser a garantia de saúde para elas. Para poder pressionar o poder público, pressionar os políticos, votar bem nas eleições, para poder ter aquilo que, de alguma maneira, é fundamental para que elas tenham boa saúde, entre outras coisas que são absolutamente necessárias na vida de cada um de nós. É isso mesmo, também estou de acordo com você, sempre trabalhamos nesse sentido, cada vez mais. Eu fui presidente do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, eu era secretário aqui em Diadema, fui eleito por 5.561 secretários, 5.560, porque eu era o candidato, então eu fiquei esperando e fui eleito por unanimidade num congresso com quase 4.000 secretários. Quase 4.000 secretários. E aí, eu vivi a situação da saúde no Brasil, aí eu enxerguei mais de perto essa questão do multidisciplinar que você levanta, a importância de uma enfermeira, de uma técnica de enfermagem numa unidade básica de saúde, a importância do cirurgião dentista numa equipe de especialidade. Enfim, a saúde é um complexo, não é? Mas o médico, o povo tem assim a figura do médico, uma figura emblemática, né? Uma figura quase que mítica, não é? Na questão, às vezes o médico chega na sala e o sujeito já está 50% curado só com a cor do jaleco do médico e a voz dele. É assim o nosso povo, né? É uma mística que a gente sabe que existe e que a gente tem que usar para o bem, para o bem. Agora, a minha pergunta para você em termos de número de médicos, né, profissionais médicos no mundo e no Brasil, a quantidade que você falou em 10 milhões no mundo, 10 milhões sobre a orientação da Associação Médica Mundial. Nesses 113 países, mas nós temos 200 países no mundo, né? Pois então, você acha que o número de profissionais lá, no mundo todo, e aqui no Brasil, é um número suficiente para a gente enfrentar e conseguir, se tiver recursos materiais, se tiver equipamento, equipe, seria um número suficiente para dar conta do combate e do sucesso nessa pandemia? Ou vai faltar médico, vamos dizer assim, no mundo inteiro e no Brasil também? Qual que é eu acho que a carência de médicos, se você considerar o mundo como um todo, a carência de médicos que existe no mundo é muito grande, ela é bastante significativa, né? No Brasil, onde nós temos mais de 400 mil médicos em atividade, né, a proporção de médicos pela população está dentro do que é recomendável pela Organização Mundial da Saúde, tá? Isso significa que, então, nós temos médicos suficientes? Não, infelizmente, não é bem verdade. Depende muito das localidades, aonde, de alguma forma, você vai olhar isso, porque há uma tendência dos médicos, obviamente, se localizarem nos lugares onde eles têm melhores condições de trabalho e melhores condições de vida, tá? Então, por exemplo, se eu sou um médico que nem quase 70 anos de idade, tenho família, filhos que dependem de alguma maneira de boas escolas, vai ser muito difícil que, nesse ponto da minha carreira, eu pudesse estar me dando ao luxo de estar clinicando num lugar remoto do Brasil.
Por isso é que nós aqui da Associação Médica Brasileira temos defendido, diante dos últimos governos, que seja adotada uma política de Estado para a carreira de médicos, fundamentalmente. A semelhança do que acontece na área da justiça, a semelhança do que acontece, por exemplo, com juízes ou com promotores. Como é que funciona essa lógica? Quando o indivíduo entra na carreira, ele geralmente entra jovem ainda, recém-formado praticamente, ou poucos anos depois de formado. Se ele já está casado, muitas vezes ele ainda não tem filhos. Então, não é muito difícil que essa pessoa vá para uma comarca ou uma localidade mais remota, começa trabalhando ali, até adquirindo experiência diante de situações mais simples, e na medida em que ele vai progredindo na carreira, ele vai sendo, de alguma forma, mudado para centros maiores e sendo substituídos por aqueles que estão começando na carreira. Então, quando ele vai para um lugar um pouco maior, ele já tem filhos, ele precisa de um lugar que tenha escolas, tem comarcas que não têm a possibilidade de ter escola até o fim do segundo grau, né? Então, é uma carreira de Estado que, de alguma forma, poderia fazer com que houvesse, e eu tenho certeza, interesse de médicos recém-formados ou formados há pouco tempo de ir trabalhar nesses lugares mais remotos, ficar alguns anos ali, depois ser promovido para um centro médio, até que mais para frente na vida poderia, se quisesse, porque muitos preferirão ficar no centro médio, ir para uma cidade, um grande centro urbano. Então, a nossa não quantidade suficiente de médicos, ela tem muito a ver com o fato de que eles estão mal distribuídos. E eles não estão mal distribuídos por vontade própria apenas, é por questões de condições de trabalho e de condições de vida para a família que, de alguma forma, eles estão constituindo. Se o Estado, né, o governo, prover condições boas de trabalho, instituir uma carreira de Estado para médicos mais jovens começarem em lugares menores e mais remotos, eu não tenho dúvida de que nós teríamos uma distribuição mais equitativa de médicos por esse Brasilzão onde a gente vive, né? Muito bem, é isso mesmo. Isso que o SUS tentou fazer durante muito tempo, como nós participamos na época dessa questão dos recursos humanos do SUS, né, em particular com os médicos, que as outras profissões é um pouco mais, não diria fácil, mas um pouco mais, tem mais condições da gente conseguir suprir. E o médico é o profissional mais difícil. Eu conheço colegas que foram para o interior e tiveram uma experiência terrível, porque chegaram lá, pegaram um caso gravíssimo, sozinho, no meio do mundo lá, sem equipamento, sem condições, sem alguém para trocar uma ideia, às vezes nem um auxiliar. Você lembra do Paulo Horta, que foi meu colega de turma na Escola Paulista, né? Ele foi lá para o interior de Goiás, está lá até hoje. Ele era um pediatra, fez pediatria na Escola Paulista de Medicina, no Hospital São Paulo. Chegou lá, ele teve que se virar, aprender a fazer lá, praticamente só, parto, teve que aprender a operar, abrir barriga, abrir tórax, amputar membro dilacerado de gente que se machucou no trator aqui e acolá. Enfim, ele se formou lá na Universidade da Vida, foi muito corajoso. Nem todo mundo tem essa coragem toda. Então, a pessoa, quando tem uma equipe, você tem ali um especialista A, B ou C, você se sente amparado, porque, na verdade, a vida da pessoa está na sua mão. Se você tiver corresponsabilidade de outros, e se tem que ter um mínimo de equipamento, que muitas coisas que o Brasil não tem. Quer dizer, o Brasil é um país, lá nos rincões do Brasil, desprovido de equipamento, de uma máquina de raio-x, de um laboratório clínico, tudo que a medicina oferece para um diagnóstico mais seguro. Então, essa é uma problemática, não é, que a Associação Médica Mundial, a Associação Médica Brasileira e os gestores brasileiros enfrentam, que é grave, né? Além da questão da torção que existe, né, do desvio que existe na formação médica. Quando nós nos formamos, nós tínhamos 73 escolas médicas no Brasil. Hoje são mais de 300, hoje são 350, se eu não me engano, escolas que foram abertas como se abre um comércio em qualquer lugar, nem sem licença de prefeitura.
uma coisa assim terrível, com baixo nível, sem hospital-escola, com professores que vão lá dar aula uma vez por semana. Enfim, o ensino médico também colabora para isso, né? Ela Eu colabora para essa tenho situação. 3 comentários a fazer nisso que você está falando. Eu vou começar da última coisa. Na verdade, assim, quando a população acha que o médico é a salvação da sua saúde e tudo que ela quer demandar é mais médicos, né? Obviamente que há esse apelo para se formar mais médicos. Vindo de encontro a empresários inescrupulosos que fazem da educação, assim como outros fazem da saúde, uma mercadoria mais do que um bem, nós vimos essa abertura indiscriminada de escolas médicas que não podem ser chamadas de escola médica. Não há a menor condição de funcionamento de muitas escolas que estão abertas nesse Brasil, e isso é uma vergonha para nós todos, porque nós somos o segundo país do mundo inteiro com mais escolas médicas. Nós só perdemos para a Índia, se é que ainda perdemos. Acho que está capaz até da gente já ter passado a Índia, que tem 6, 7 vezes mais população do que o Brasil tem. Deveriam ser fechadas muitas dessas escolas. Então, isso é um problema gravíssimo, porque você está despejando pessoas que, de alguma maneira, cursaram essas escolas, julgando que, de alguma maneira, iam receber um bom aprendizado e, de verdade, se formarem médicos com extremas deficiências. Então, é uma irresponsabilidade isso dos nossos governantes deixar esse tipo de coisa assim aberta. Em relação ao que você falou de trabalhar em lugares ermos e sem condições, eu diria que, ao contrário do que você citou como exemplo do Paulo Horta, até mesmo situações que não são graves, situações banais de saúde, às vezes, nesses lugares, nós não temos as condições adequadas para poder dar o atendimento que a pessoa mereceria. Se você não tem a disponibilidade de poder fazer, diante de um diagnóstico, às vezes um médico faz sem exame de laboratório e sem raio-x ou tomografia. Isso é possível muitas vezes. Entretanto, o que você vai ou precisa dar para esse paciente, às vezes não está disponível. Se você prescreve uma medicação para ele que não existe no serviço público, ele não tem dinheiro para comprar essa medicação. Diante de casos graves, como os que você, então, referiu, mais ainda. Então, nós temos que pensar em melhorar essas condições de trabalho. Obviamente que a questão dos casos graves, ela nunca poderá ter ali, em todos os lugares, todos os recursos necessários para tanto. Mas veja o quanto nós estamos aprendendo nessa situação de isolamento com os recursos da telemedicina. Já existem empresários inescrupulosos querendo explorar essa questão da telemedicina para fazer disso um meio de oferir lucros. Mas se a gente pensar no lado bom da telemedicina, e ela tem muitos lados bons, a possibilidade de que um médico que está lá no interiorzão do Amazonas, se falar, comunicar com um colega aqui em São Paulo ou em Salvador, num grande centro, que possa ajudá-lo de alguma forma com diretrizes que permitam a ele cuidar melhor daquele caso grave que ele tem em sua frente, isso vai ser uma enorme ajuda a possibilitar uma melhor qualidade de saúde para essa população. Então, nós temos recursos para melhorar a assistência à saúde no Brasil. Nós temos capacidade de diminuir aqueles determinantes sociais que fazem das pessoas mais vulneráveis a se tornarem doentes. Precisa de vontade política e de força de execução. Muito bem, é isso mesmo. Eu tive uma experiência, quando eu era presidente do CONASEM, nós fizemos um congresso médico em Quebec, um congresso de secretários, 350 secretários de saúde das Américas, municipais. E eu tive a oportunidade, num hospital lá no Canadá, em Quebec, o cardiologista na sala com a telemedicina, conforme você está falando. E o outro colega estava lá no meio da neve, lá perto na ponta de cima do Polo Norte, lá, atendendo um paciente com uma cardiopatia aguda. E aí, o que acontecia? Funcionou, eu vi funcionando, fiquei muito espantado naquela época. Isso foi em 2001, por aí, 2000. Eu fiquei muito espantado, mas aconteceu. O colega daqui, de dentro do gabinete, em Quebec, ele deu o diagnóstico, o eletrocardiograma veio na mão dele, ele olhou o eletrocardiograma, infarto do miocárdio,
do miocárdio, e ele conversando por telemedicina com o colega de lá, que estava lá isolado, lá quase dentro do iglu, lá para cima, ele deu a conduta, ele passou a medicação que devia ser dada, ele deu toda a orientação, ele deu segurança ao generalista que estava lá na ponta, e depois eu fiquei sabendo que o doente foi tratado e conseguiu sobreviver. Quer dizer, isso já faz algum tempo no Canadá, quer dizer, nós ainda estamos no Brasil engatinhando nisso, né? Nós estamos muito aquém do que a tecnologia pode nos oferecer. Mas vamos passar aqui para um outro ponto. Você, como psiquiatra, nós estamos na questão do isolamento, tem gente que está 60 dias dentro de casa, sem sair, sem pôr a cara para fora. E a gente tem visto aí, por exemplo, um fato negativo disso é o aumento grande de casos de violência contra a mulher dentro de casa. Porque o marido está ali, não sai para trabalhar, e aí, às vezes, bebe, às vezes não sei o quê, já tem divergência, problema financeiro grave, e acaba acontecendo agressões, tem acontecido. E também tem acontecido casos da pessoa se desequilibrar emocionalmente. Quer dizer, não suportar a solidão do isolamento, o convívio com pouca gente, e ter problema. Então, eu queria que você pudesse fazer uma abordagem rápida, resumida, como psiquiatra, de como que você está vendo e os psiquiatras estão vendo as consequências atuais e posteriores dessa quarentena que o coronavírus está nos submetendo na vertente psicológica ou psiquiátrica do ser humano. Pode falar, por favor. Então, veja, eu acho que assim... Não vai cobrar consulta. Tá bom. Uma primeira reação diante dessa pandemia e de uma doença que ainda é muito desconhecida para nós todos, né? Habitualmente tem sido reações de ansiedade e de medo, né? Medos generalizados, né? Medo de se infectar, medo de morrer, medo de infectar outras pessoas. Realmente, assim, ansiedades e medos são aquilo que está sendo mais comumente observado nas pessoas, tá? Como primeira reação, uma reação mais geral, né? Às vezes isso pode evoluir também para um quadro de desânimo e de depressão importante, né? Então, essas são as reações emocionais mais comuns. Como consequência disso, tem gente que está bebendo mais do que costumava beber, abusando mesmo de bebida alcoólica, ou às vezes até usando outros tipos de drogas para, de alguma forma, aliviar ou tentar aliviar esses sentimentos de ansiedade e depressão que estão experimentando. Então, os problemas nessas áreas estão crescendo. E eu acredito até que está havendo talvez um número maior de suicídios, né? A gente demora para ter as estatísticas de suicídio, mas muito possivelmente é possível que a gente tenha realmente uma ocorrência maior de suicídio nesse período. Então, isso do ponto de vista mais geral da situação. Do ponto de vista especificamente do confinamento, do isolamento que a gente está submetido para tentar achatar a curva, né? Realmente, quando você coloca as pessoas num espaço restrito, né? E aí esse espaço restrito varia de classe social para classe social, né? Obviamente que para pessoas que vivem em condições de vida que não se consideraria como dignas em muitos lugares do mundo e mesmo no Brasil, às vezes você tem 8, 10 pessoas num ambiente de um cômodo ou de 2 cômodos. É uma coisa terrível que a gente, de uma certa forma, observa, e isso é muito comum aqui no nosso país. Mas, mesmo uma pessoa que mora num apartamento espaçoso, o fato de ter que ficar ali o dia inteiro, praticamente só podendo sair para alguma emergência, de toda forma, é uma situação de prisão, de detenção, né? E aonde você está, de alguma maneira, expondo as pessoas umas às outras, numa situação onde quase que a gente pode se sentir que nem como se fosse uma cobaia, né, de um experimento, né? Eu me lembro da época da faculdade de medicina, no departamento de psicobiologia, quando a gente prendia os ratinhos dentro de uma gaiola
por um tempo prolongado, não demorava muito para um começar a brigar com o outro. Era uma situação que você vê em animais, isso. No ser humano, isso também pode acontecer. O que a gente tem observado? Tensões estão crescendo. As tensões vão crescendo dentro do ambiente doméstico. Muitas vezes, as pessoas que têm uma vulnerabilidade emocional maior podem se tornar muito irritadas, e isso pode, como você falou, até mesmo chegar eventualmente a algum grau de violência. Não necessariamente física, mas até mesmo física. Então, é importante as pessoas saberem que isso pode acontecer, que isso está acontecendo, para poder lidar com essa situação, né? Eu tenho feito atendimentos remotos, né, por vídeo, para muita gente que tem, de alguma forma, me procurado, e o que eu tenho sempre buscado orientar e aconselhar essas pessoas é, primeiro, ter uma ideia de que, ok, nós não sabemos exatamente quando isso vai acabar, mas isso vai passar. Nós temos que ficar olhando para frente e saber que isso é uma situação transitória, que nós estamos sendo muito exigidos dentro dela e que nós precisamos ter a cabeça fria de poder lidar com isso da melhor forma possível. E olhar para quem está do nosso lado como um aliado, como um parceiro nessa história. Buscar uma aliança, conversar, porque muitas vezes, pela falta de diálogo, pela falta das pessoas poderem falar do que estão sentindo, do incômodo que estão percebendo de estarem dentro de casa, isso vai crescendo dentro da pessoa e acaba saindo não na forma de uma fala que pode levar para uma coisa boa, mas na forma de um ato que às vezes é um ato de raiva, de xingamento ou até mesmo de uma violência absolutamente indesejável. Isso está acontecendo e as pessoas precisam conversar a respeito para prevenir essa situação, que nós temos toda a capacidade, obviamente, de fazê-lo. Obviamente que alguns têm mais condições para isso, outros têm menos condições, mas, de qualquer maneira, a fala, a expressão, a verbalização das nossas angústias, do nosso sofrimento, nos permite lidar com isso. Isso é importante que as pessoas saibam. Muito bem, é isso aí mesmo. Uma grande orientação dada aqui, gratuitamente, não mandou nem a fatura da consulta. O psiquiatra não perdoa muito, né, essas questões, mas no caso nós fomos perdoados. Então, para caminhar para o finalmente, porque nós já estamos a 35, 40 minutos já no ar, a conversa está muito boa, e posteriormente a gente pode voltar outra vez para repicar os assuntos, faltou muita coisa para a gente conversar. Mas a gente tem que terminar, porque senão também cansa as pessoas que estão assistindo. Eu queria só te dizer que lá na Câmara Municipal, eu estou lá há 5 mandatos, você sabe, eu estou filiado ao Partido Verde, sou ambientalista também, e quando teve a epidemia da dengue, eu criei lá, eu tive uma ideia, propus e criamos o Comitê Civil contra a Dengue, que ficou lá quase 400 parceiros apoiadores. Fizemos um grande trabalho de promoção e prevenção contra a dengue em São Paulo. E foi um sucesso, né? Sem dinheiro público, os parceiros, os sindicatos, centrais sindicais, empresários, igrejas, até passeata, bloco contra a dengue. Naquela época, a gente podia sair na rua, se manifestar e chamar. Distribuímos 10 milhões de folhetos de mão em mão na cidade, com um folheto único. O cardeal mandou ler nas missas, nas 400 paróquias, um memorando que nós escrevemos com eles. Enfim, agora, quando apareceu a pandemia do coronavírus, nós tivemos essa iniciativa e fundamos na Câmara de São Paulo o Comitê Civil contra o Coronavírus, né? Já estamos com 212 parceiros. São 26 vereadores, não alcançamos a maioria, mas estamos alcançando dentro da Câmara. E 180 e poucas entidades, desde a Fiesp, Associação Comercial, OAB São Paulo, grandes Associação Paulista de Medicina, os dentistas, regiões dentistas, a UGT, essas grandes entidades corporativas, até médias e pequenas associações de bairro, associações de grupos de idosos, igrejas, o cardeal entrou, a cúria, e nós temos um folheto comum
um panfleto comum para que todos distribuíssem virtualmente na sua rede, e estamos estimulando que as pessoas conversem com a sua, para capilarizar, para ajudar o poder público às orientações que a saúde pública está fazendo. Nós temos tido bons resultados. Todo dia tem notícias muito boas que esse comitê, que não é um comitê oficializado na Câmara, é uma iniciativa que partiu de nós, mas que já não pertence mais a nós. E outra coisa que nós estimulamos, doutor Miguel, que está funcionando, é a solidariedade dessas entidades. Distribuição de alimentos, distribuição de material de limpeza, distribuição de cestas básicas, etc. e tal, e também produção de EPIs. O Lions, que compôs o comitê, o Lions de São Paulo produziu mais de 40 mil máscaras de acetileno e distribuiu a grande maioria delas na cidade de São Paulo para os hospitais que estão atendendo a Covid-19. Então, um trabalho social. Se a Associação Médica Mundial quiser nos dar a honra da contradança, é só colocar o logo no folheto, não tem nenhuma amarra, nada. E você coloca o logo e ajuda a divulgar aquela plataforma nossa, e, obviamente, você vai compor um comitê, como a OAB São Paulo está compondo, como a Associação Paulista de Medicina, e tantas outras, eu não me lembro de todas, a Cúria Metropolitana de São Paulo. Se você quiser, você avalia lá com a sua diretoria, entre em contato com a gente, é uma honra, um prazer enorme a gente ter dentro da Câmara Municipal uma entidade do peso, da grandeza e da universalidade que é a entidade que você preside. Se você quiser falar mais alguma coisa, nós vamos partir para os finalmente. Talvez a minha mensagem final, né? Primeiro, eu quero te parabenizar por essa iniciativa, né? Nós sabemos que em momentos como esses, né, muitas vezes aparece o pior das pessoas, como, por exemplo, o fato de que máscaras que custavam 11 centavos antes de começar essa pandemia atingiram um preço de R$ 5 cada uma durante a pandemia, o que é um escândalo que empresários se aproveitem dessa situação para tanto. Entretanto, eu quero reconhecer aqui que se aparece o pior das pessoas, o que tem prevalecido no meu modo de ver nessa pandemia, salvo algumas exceções, é que aparece o melhor das pessoas. E eu acho que todos nós estamos mais solidários durante essa pandemia. Todos nós estamos preocupados com essa enorme desigualdade que existe no Brasil e na população, e para a qual muita gente não estava ciente ou tão consciente quanto veio a se tornar durante essa pandemia, e isso está fazendo as pessoas se mobilizarem no sentido de poder, dentro das suas possibilidades, ajudar aqueles que têm menos recursos ou que são mais vulneráveis diante de uma situação como essa. E uma coisa que, para nós, da Associação Médica Mundial, tem sido extremamente grato, né? Primeiro, reconhecer a coragem de muitos colegas médicos e de outros profissionais da saúde de estarem, a despeito dos riscos que estão correndo, estarem não se negando a estarem na frente do enfrentamento da Covid-19. E, mais do que isso, o reconhecimento que nós temos tido por parte da população desse trabalho que vem sendo tão magnificamente feito dentro do que é possível pelas equipes de saúde que estão enfrentando essa pandemia. Então, fica aqui, para mim, um agradecimento à população por estar reconhecendo esse trabalho, porque muitas vezes nós éramos apenas vistos como a máfia de branco. E, obviamente, dentro da nossa categoria, como em qualquer categoria profissional, existem maus profissionais, mas não são a maioria, e nós estamos tendo como modelos exatamente esses abnegados profissionais da saúde, médicos e enfermeiras, que estão colocando em risco a sua própria vida para ajudar as pessoas a passarem e sobreviverem a essa pandemia que está nos assolando de maneira tão dramática. Deixo aqui meu agradecimento mais uma vez a essa oportunidade e espero que o que nós pudermos conversar aqui tenha vindo de encontro às expectativas daqueles que
estão nos assistindo. Muito obrigado, Gilberto, e continua o trabalho excelente que você tem feito na Câmara Municipal. Eu agradeço muito a sua presença, o seu tempo dedicado aqui a nós. Tenho certeza que quem assistiu ou vai assistir vai gostar do que vai ouvir aqui. E, para terminar, eu quero dizer que o reconhecimento aos médicos e às equipes de saúde que o Brasil está fazendo, o mundo está fazendo, emociona a gente, né? É o que eu sempre digo, né? O médico não ganha bem, a maioria ganha um salário que é a menos do que o merecido. Mas existe um salário invisível que a gente tem, que ninguém percebe às vezes, que é o muito obrigado, ou um toque na mão de um paciente, no braço da gente, falando: doutor, obrigado por o senhor estar fazendo isso por mim. Isso é um salário que não há dinheiro que pague. Mas as pessoas precisam viver, precisam comer, os médicos e os profissionais de saúde precisam sobreviver. Então, pensando nisso também, faz 60 dias que eu venho batendo numa tecla dentro da Câmara e para fora da Câmara, junto à prefeitura, ao prefeito, ao secretário, uma tecla de uma nota só no piano, um bônus salarial para os profissionais de saúde da rede municipal de São Paulo. Um bônus salarial era quase um mantra que a gente vinha defendendo e foi ampliando, ganhamos a Secretaria Municipal de Saúde e hoje o prefeito Bruno Covas finalmente anunciou que ele vai assinou um decreto que vai prover um bônus salarial para os profissionais de saúde do município de São Paulo. Então, parabéns a todos, parabéns a quem ajudou na luta, agradecemos ao prefeito a sensibilidade e, mais uma vez, doutor Miguel Jorge, agradeço a você, presidente da Associação Médica Mundial, que está com a gente aqui. Boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Boa noite, muito obrigado.